Olá, olá, muito boa tarde. Agora sim, estamos ao vivo. Hoje, dia 22 de janeiro, exatamente 17 horas, e a gente vai falar sobre o melhor da vida. Hoje é a nossa 20ª live. Deixa eu só escrever que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, né? A live nossa hoje é sonhar. Opa! Sonhar e realizar. Realizar. É só começar. Vamos nós então. Direto de agora. A nossa primeira live do ano, né? Como é que vocês passaram de festa? Como é que foi no final de ano? Foi o final de ano de vocês? Nós falamos aqui pela última vez lá antes do Natal, né? E olha lá a gente entrando, Santo Orion, muito obrigado pela presença, né? O Vander também entrar aqui, né? E a gente falou antes do Natal, e a gente falou e conversou, e nós falávamos sobre gratidão, né? E nada como chegar no ano novo inteirinho para a gente falar de sonhos, de as coisas começam, de como as coisas giram, de como a gente planeja, de como a gente quer crescer e quer fazer diferente, tá? Só completando gratidão, eu quero agradecer, eu sou grato a vocês pela oportunidade que vocês me dão de eu, de uma certa maneira, compartilhar a minha vida, né? Patrícia Viana também entrando, muito obrigado, Patrícia. Então vamos lá, o papo de hoje é sobre sonhar e realizar, e para isso nós precisamos começar. Para realizar um sonho, geralmente precisamos de alguma reserva financeira, algum din-din a mais. A Ellen falou da importância da gente ter uma reserva, ter um pé de meia, alguma coisa nesse sentido. E o papo nosso de hoje é exatamente isso. Para onde eu levo o meu rico dinheirinho? Para onde que eu coloco aquele rico dinheirinho que eu suei para ganhar, né? Onde que eu guardo ele? Debaixo do colchão? Não sei mais, né? E hoje a gente tem um convidado para lá de especial que eu já apresento no instantinho. Só para falar para vocês, se vocês perderam alguma das nossas 19 lives anteriores, ou chegou aqui pela primeira vez e está gostando do papo, está gostando da nossa proposta, tá? Eu vou fazer um convite para vocês. Acesse lá no meu canal do Instagram, tá lá, tudo salvo. Vamos ver lá. Tá? Tem muita dica, muita informação boa para quem quer viver o melhor da vida. Tá? Então, se você gostou, vai assistir, vai curtir, vai compartilhar e vai divulgar o nosso trabalho. Essa e essas outras lives, elas fazem parte do programa Melhor da Vida, tá? Que a Denise, a Ellen e eu criamos com o intuito de ajudar as pessoas que vão envelhecer, consequentemente, né, se aposentar, ou a chegarem a um momento da vida, terem melhor oportunidade, para poderem ter a oportunidade de viverem o melhor momento da vida delas, de forma digna, né? De realizar os projetos, fazer alguma coisa, e não ficar na fila do postinho de saúde para pegar remédio, para pegar remédio para pressão alta, aquelas coisas todas, né? Troque isso daí por poder viajar com os netos, poder viajar, poder passear. Lula também entrando, brigando. Etienne Amorim, quanto tempo? Tudo bem com você? Vamos nós, então. São 21 programas, a gente fala depois aí. No final da live, o nosso convidado vai fazer uma premiação, vai dar um presentinho para vocês, que vai ser show de bola. E sem mais delongas, né? Estamos todo mundo conectado, todo mundo entrando, né? Vamos nós. O nosso convidado, doutor, professor, mestre Vander André Viana. Ele é bacharel em Ciências da Computação com extensão em Administração. Tem MBA em Gestão de Negócios, Finanças, Recursos e Resseguros. Seguros e resseguros, né? Consultor de valores imobiliários e fundador da Investes, Capital de Investimentos e Serviço Limitada. Eu conheci o Vander, gente, numa feira no final de 2019, se não me engano, final de 2019, lá na feira
melhor idade. Eu não lembro o nome da feira agora. Longevidade. Longevidade, longevidade, né? Boa tarde, Wander, seja muito bem-vindo. Eu já vou logo de cara perguntando. Investimento é tudo igual? É deixar por conta do gerente do meu banco, ele sabe o que é melhor para mim? Maurício, primeiro, assim, agradecer você, o convite, né? Essa conversa bacana aí para que a gente possa esclarecer para todo mundo sobre essa parte de investimento, né? Que investimento para um monte de gente parece sopa de letrinhas, né? Você vai ouvir CDB, LCI, CRI, CRA, não parece assim um lugar de fato onde eu gostaria de guardar minhas reservas com tanta essa sopa de letrinhas, né? Então, parece que as pessoas complicam as coisas, né? Mas, de fato, as pessoas, assim, eu percebo que elas estão evoluindo bastante, né, nessa parte educacional e cada vez mais interessadas nessa parte aonde guardar o meu dinheiro, né? Porque a gente teve aí, assim, um tempo atrás, né, essa questão de que o banco era a parte segura onde eu queria guardar o meu dinheiro, né? Mas isso, quando você começa a estudar, você vê que você desmistifica isso, né? Porque o risco está para quem você empresta o dinheiro, né? Então, assim, investimento nada mais é que um empréstimo para quem que você faz. Ou você empresta ou você se torna sócio, né? Então, o risco está ali. Então, por exemplo, você é sócio de uma Magazine Luiza, né? Então, você vai comprar lá umas cotas da Magazine Luiza e vai ser sócio. O risco está ali, né? Na parte da Magazine Luiza e não necessariamente no banco, né? Ou na corretora. E a mesma coisa o empréstimo para o governo, né? Que a gente chama aí do Tesouro Direto, né? Então, a gente empresta esse dinheiro para o governo querendo um retorno financeiro nesse sentido. E você tem vários tipos de investimento, né? Então você pode emprestar para empresas, para o governo, né? Você pode ser sócio de empresas via ações, você pode inclusive ter imóveis via fundo imobiliário, né? Então assim é uma gama aí de investimento e cada um de acordo com o perfil de cada pessoa, né? O que cabe para um geralmente não cabe para o outro, né? É como se fosse uma consulta num médico, né? Ele tem que te examinar e falar, meu, isso aqui cabe para você, isso aqui não cabe para você, entendeu? Então, o investimento, de fato, ele tem particularidades. O ponto é que dentro do banco, né, você tem algumas questões que ficam um pouco engessada, né? E assim, os melhores produtos geralmente ficam para quem tem mais dinheiro, mais recurso financeiro. Então, a grande maioria acaba não acessando os bons produtos, né? E o que começou a acontecer? As plataformas de investimento começou a abrir esse canal, né, para o investidor chamado de varejo, para ter mais possibilidades, para que também o dinheiro lá pudesse render. Então, acho que isso foi uma grande disruptura aqui no Brasil, né? E claro que ainda tem as questões que as pessoas não entendem ainda muito bem essas questões de segurança, né? Então, tudo isso, de fato, ainda a gente tem um grande passo para evoluir, né? E antes que algum gerente de banco brigue comigo porque eu falei, tá? Gente, não é falta de honestidade do banco, é o sistema deles. O gerente ele é funcionário do banco e ele tem que cumprir metas. Talvez, então, pelo que você está falando para mim, já que os grandes investidores que vão ter os melhores retornos, Acessos. né, aos melhores retornos, não é porque existe, no meu entender, me corrija, tá, se o banco está fazendo por sei lá, por... Não, não, é que na realidade, assim, as pessoas estão acostumadas a entrar em fundos de investimento, né? E geralmente você não olha a taxa de administração e aquela taxa ele já está tirando do seu rendimento automático. As pessoas não sentem isso, né? Só que é a hoje mão com de obra taxa dele. baixa, isso, que é o custo dele. Só que hoje, por exemplo, eu já peguei casos que você tem lá, por exemplo, um investimento que coloca dentro do Tesouro taxa Selic, que hoje estava pagando aí 2 e alguma coisinha, 2%, né? E a taxa de administração 2, entendeu? Então, quer dizer, você está perdendo até para a inflação, né? Dentro de fundos nesse sentido. E aí, claro que assim, como são várias pessoas,
o gerente ali, de repente, não tem nem assim capacidade para ter uma orientação mais específica assim para a pessoa falar, ó, esse dinheiro aqui deveria ir para outro lugar, porque seu objetivo é outro, né? Então acaba, de fato, a pessoa ficando um pouco abandonada, porque você vê a revolução digital que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, está acontecendo isso, cada vez mais as agências fechando, né, as pessoas também não querendo mais ir a banco, né, e elas procurando, assim, o que eu faço com o meu dinheiro, aonde eu vou investir, né, com quem eu posso confiar, né. Então, eu acredito que tem um processo aí de educação para entender como funciona todo esse processo, né? Porque, claro, você juntou a reserva de uma vida inteira, né? De Exato. repente você coloca ali aquela reserva num lugar complicado que você não entende, não sabe, né? Complicado. E aí você tem que ter, de fato, Maurício, as pessoas corretas te orientando, né? Porque nesse mercado também, assim, em geral, as pessoas se aproveitam assim, da falta de conhecimento das pessoas, né, para colocar coisas fantasiosas, né, enganosas, né, 3% ao dia, 15% ao mês, né, e aí as pessoas caem nesse tipo de conversa, né, de pirâmide financeira. Então isso de Certo. fato é perigoso, é. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? E aí a minha profissão, né, de consultor é justamente orientar as pessoas de maneira independente, né? O que elas vão fazer, né, com esse recurso financeiro dela. Então você não é a sua profissão de consultor de valor imobiliário, é diferente da profissão do gerente de banco. Ah, sim, é. Você, o que é a sua profissão na realidade? Na realidade, o gerente do banco, ele é um CLT, né? E ele precisa, obviamente, ele seguir ali as recomendações de quem está contratando, né? Ele tem meta, tudo, e para te vender, inclusive, produtos ali quando você acessa ele. Você tem uma outra figura no mercado que a nomenclatura correta, que é agente autônomo de investimento, né? Também colocado no meio do marketing, que é o assessor de investimento, ele é vinculado à corretora de valores imobiliários. Esse agente, na realidade, ele também acaba recebendo comissão dos produtos que ele distribui, né? O consultor de valores imobiliários, ele tem o dever da confiança e fiduciária, assim, em relação às pessoas, né? E essa, inclusive, está na legislação da CVM, que é o órgão que fiscaliza o mercado de capitais aqui no Brasil, que o consultor é aquela pessoa de confiança, né, que de fato vai trabalhar para o cliente e não para a instituição financeira. Ele trabalha de maneira independente. Essa é a grande diferença, né? Se uma instituição tiver boa para um cliente, ele recomenda aquela instituição, se ela não tiver, vai para outra e ele monta todo um portfólio de carteira, né, personalizado para o cliente, né, de acordo com seus objetivos. Essa é a grande diferença, né? E é uma profissão extremamente nova no Brasil, de consultores de valores imobiliários. A gente deve ter aí de registro na CVM 797 pessoas, né? A grande maioria são contratados para dentro de banco, que os bancos sabem que esses profissionais eles são mais assim qualificados para atender as famílias com mais recursos financeiros e trabalhando de maneira independente, mesmo sem um vínculo na instituição, são poucos, né? Hoje deve ter aí no máximo 67, umas 67 pessoas no Brasil inteiro, né? Nesse formato que eu trabalho hoje. E eu acho que é isso que bate o coração da gente na hora de pegar lá, virar o cofrinho, pegar as moedinhas e ir, né? Porque o banco, você tem ideia que o banco é seguro. Tem até um lance aí que tem um seguro que é até 250 mil, se não me engano, se tiver aplicado no banco, ele te garante, né? O governo garante um negócio desse. Aí eu vou pegar a minha rescisão lá, meu fundo de garantia, que eu saí da empresa depois de aposentado, né? Eu vou pegar o dinheirinho dentro de uma sacolinha, chegar na frente da sua mesa e falar assim, Vander, Tó, faz o melhor para mim. Cara, de coração, eu não faria isso. Não é? A Ninguém ideia de faz. você fazer isso é muito louco, porque eu não é um banco, né? Eu nem conheço, ele vai falar que vai colocar num grupo, no investimento, num lugar ou no outro que a gente não, né?
E então, é seguro, Wander? Eu estou falando porque... De fato, claro, todo o sistema, Maurício, ele é seguro dentro, assim, dessas questões, como é regulado dentro do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, né? Então, só para você ter uma referência, né? Então, todo o dinheiro que é tramitado da sua conta para uma corretora precisa ser do mesmo CPF, né? Então, assim, ele sai lá da sua conta, vamos supor, você mandou lá 10 mil para a corretora, né? Aplicou aqui na corretora. Aí, esses 10 mil, ele precisa ter o mesmo caminho de volta, né? Ou seja, ele cria um canal de segurança. Aqui, esse dinheiro, ele não pode sair em hipótese nenhuma para nenhuma conta. Ah, é para a conta do meu filho, é para a conta da minha esposa, não pode. E eles consideram que é conta de terceiro. Então, cria-se um canal de segurança, né? Que tanto a transferência como o resgate da volta só pode ser através da conta que você vinculou, que no caso é o seu banco. Aí no seu banco, de fato, você pode fazer a movimentação, né, financeira de pagamento ou qualquer outro tipo de situação. Então, qual que é o grande assim, ponto que as pessoas precisam entender? O risco não está ali numa corretora de valores, né, ou num banco, ela está no título que você aplica. Então, vamos supor, você pegou seu rico dinheirinho, né, ali tirou do banco, colocou numa corretora de valores imobiliários. A corretora, ela vai te permitir o acesso ao mercado financeiro. Ah, bacana. O que eu faço? Eu entrei aqui, um monte de produto, não sei nem o que escolher, né? Fico perdido. E aí que é o trabalho do consultor. Mas assim, o risco está ali. Por exemplo, eu vou investir numa uma ação específica, Magazine Luiza. Quando você investe numa ação, você se torna sócio, né, daquela empresa. Então, assim, qual que é o risco? O risco do negócio é a empresa falir, né? E aí você perdeu seu dinheiro. Ou então a empresa está indo bem, tudo, ela está evoluindo e seu investimento está crescendo, né? Então é isso. Então o risco sempre está ali. E existem alguns títulos, que é o que você comentou aí da segurança, dos 250 mil, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é o FGC, até 250 mil. Né? Então, quais são esses títulos? O FGC, né, o LCI, LCA, que é letras de crédito imobiliário, que são empréstimos para a área imobiliária, a letra então, de crédito... Show. Deu uma travada aí. Deu uma travada. Ah, e agora? Wander, deu uma pequena travadinha aí. Volta lá. Quais são o que é garantido por esse fundo garantidor aí? São as letrinhas, o LCI que você falou. Isso, então você tem lá o CDB, né, do banco, né? Então, assim, o risco está ali. Então, assim, um exemplo, se eu quero emprestar o dinheiro para o banco, eu estou comprando um título do banco. O que é? É o CDB, né? Então, o risco está ali, entendeu? Então, se o banco vier a quebrar e falir, o seu risco está ali. E aí é onde que entra esse fundo garantidor de crédito até os 250 mil, né? Que é 250 mil por título, né, e 1 milhão por CPF. CPF. Né, até por CPF. Então, você tem alguns títulos que cobrem essa situação, que é o CDB, LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito agrícola, né? Esses títulos, eles são protegidos pelo FGC. Agora, outros títulos, eles já não são protegidos com o FGC. Por exemplo, debenture. Debenture é um empréstimo que você faz para uma empresa. Ele não tem proteção do FGC, né? O CRI, o que é o CRI? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Vamos supor que você tem uma casa, né, e você quer alugar ele, o que o mercado financeiro faz? Ele envelopa aquilo lá num título, como se fosse um cheque, e fala, você vai receber todo mês isso aqui. E o nome que se dá isso chama CRI, né, que é Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esse título não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, entendeu? Então, vamos nós aqui. Aqui eu vou abrir um parênteses, gente, para vocês entenderem o porquê que eu chamei o Wander para falar isso daí. Porque a gente vem falando há muito tempo de que você precisa se preparar para o seu futuro, né? Se você quer, como eu uso o meu exemplo, viver na praia, né? Viajar com a esposa para ver os netos que não moram perto da gente,
né? O que mora mais perto mora em São Paulo, os outros dois moram longe, né? Poder viajar depois de aposentado. Nós fizemos uma viagem no comecinho do ano passado, né? Ficamos 8 dias no cruzeiro. Se eu quero fazer isso, eu preciso ter reserva financeira, tá? Quando eu parei de trabalhar, quando eu pensei nisso, eu consegui fazer um pé de meia para eu viver isso. E até então, o meu dinheiro, esse meu pé de meia, que não chega nem perto desse valor mínimo que eles asseguram aí de 250 mil, né, estava num banco. Né? E conversando com o Wander, ele falou para mim, cara, mas lá você está ganhando menos do que você ganharia aqui. Né? Em função de ser um negócio muito genérico, um negócio muito amplo. Né? Vamos, vou usar uma expressão, não sei, depois você me corrija, Wander. Vamos personalizar o seu tratamento. Vamos diferenciar, customizar. Você não vai mais fazer como mais um, você vai ser um. Não é mais um, você é um. Né? E eu topei a brincadeira, séria, não é uma brincadeira, mas é algo sério, né? E ele me deu um show de informações, porque antes de fazer um investimento, eu vou cortar, vou falar da sua parte, tá? Tá. Você faz um teste para ver qual é o seu perfil. Ele não vai fazer assim, naquele negócio muito louquice de jogar dinheiro seu em qualquer lugar, tá? Cara, ele sabe o quanto eu, Maurício, e os outros clientes que ele possa ter, né, lutou para chegar onde chegou. Né? E independente disso, ele responde lá a CVM pelos seus atos e pelas suas indicações. Né? Mas o que eu quero falar é que eu fui da confiança do trabalho que ele mostrou para mim o quanto seguro era. E eu, quando fiz a pergunta de segurança, fui pensando exatamente em você, que não tem toda essa... não teve o convívio de conversar pessoalmente com ele como já o fiz. Né? Antes de a gente voltar, eu quero falar para vocês que estão entrando aqui, Quinaglia, Laís, doutora Márcia, Walter, né? Edna. Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, coloca aqui e a gente vai tentar. Se não conseguir resolver hoje, eu passo depois as dúvidas para ele e se compromete que vai responder para você. Legal. Vamos lá. Então, Fala. E você colocou num ponto legal aí, Maurício, porque assim, todo profissional, né, ele precisa de ferramentas para trabalhar. E às vezes as pessoas não sabem os bastidores que é de um consultor fazer tudo isso, né? E aí eu gosto de comparar muito assim o médico e o farmacêutico, né? Porque assim, o farmacêutico ele vai te vender um produto lá. É como sei lá no banco, né? Um gerente ele vai lá, cara, tem esse produto, vai lá, né? O agente também da corretora é isso. O consultor não, ele está mais para o médico. Por quê? Ele vai fazer um diagnóstico, né? Seu, exatamente isso. Vai pedir uns exames, tudo. Então, nos investimentos, ele vai querer... Travou, deu uma picotada, Wander, deu uma picotada. Desculpa interromper, vamos lá. O consultor, como médico, ele vai fazer lá um diagnóstico, anamnese, lá, vai fazer as perguntas. Isso, vai fazer as perguntas e vai conhecer um pouquinho mais, né? E aí, com base nisso, ele vai fazer as recomendações, né? Porque as recomendações passam por vários pontos, né? A parte de risco, a volatilidade, a liquidez, né? Porque às vezes você chega num gerente do banco, eu não vou precisar desse dinheiro para 1, 2 anos. O que ele faz? Ele te coloca num investimento lá para 2 anos e deixa o seu dinheiro travado, né? E eu sabendo que, assim, como funciona o comportamento das pessoas, né? Porque, assim, dá uma dor de barriga, amanhã eu preciso desse dinheiro, cara. Vai fazer o quê? Tem que deixar ele mais líquido possível, né? Mas, então, a parte do consultor é justamente essa, equilibrar a liquidez, o risco e o retorno, né? Que a gente tenta entregar. Porque, na realidade, o mercado é volátil. A gente sempre baseia, assim, no passado para ter algumas medições, avaliando o momento econômico e o futuro. E aí, com base nisso, a gente tem uma conversa um pouco mais profunda, explicando tudo isso,
e para depois, de fato, fazer a aplicação, né? Não é pegar, simplesmente pega o dinheiro e aplica, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então por isso que eu falo que o consultor ele está mais para a parte médica, porque o médico de fato é o que pega seu exame, faz a receita, tudo. Depois ele fala assim, ó, compra esse produto, né? Que aí você vai lá na farmácia e compra. E o consultor é justamente esse, né? Ele faz lá toda a sua carteira, ajusta tudo, depois a gente vai lá nas plataformas digitais e compra os produtos de investimento, que praticamente são commodities, né? Você compra aqui o Tesouro Direto numa plataforma, na outra, ações de uma na outra. Então, assim, não é isso que diferencia. O que diferencia mesmo é você saber aquela receita do bolo ali. Uhum. Doutora Márcia está falando aqui que, infelizmente, nós ainda temos pouco conhecimento disso. Educação financeira tinha que ser aprendido desde cedo nas escolas. Concordo com a senhora. E vou te falar uma coisa, só agora, depois de 50 anos, que eu descobri onde a gente usa a equação do segundo grau. Professores de matemática que me desculpem, eu uso a equação do segundo grau no segundo grau. Fora dali eu nunca usei. Tá? Mas vamos nós aqui. Vamos nós aqui. Ô, Wander, lá no seu e-book você fala... Legal, gente, eu tô dando bizu já. Você faz uma abordagem bem diferente a respeito de planejamento financeiro e para a vida. Né? E explica um pouquinho mais para nós o que você fala dos 3L do planejamento financeiro. Legal, Maurício. Então, essa é uma abordagem, né, usada até no exterior, os 3Ls do planejamento financeiro, que significa os ciclos da vida econômica de uma pessoa. Né? Então, assim, se a gente fala o primeiro L, que é de liquidez, é o momento que a pessoa começa a gerar renda, né? E ela vai criando o seu patrimônio, né? Ela vai criando o seu patrimônio. Então, o primeiro L é aquela liquidez, ou seja, a pessoa tem renda. Só que chega um momento na vida, igual você comentou, né, que as empresas, obviamente, não permitem você ficar eternamente dentro da empresa. Você precisa se aposentar, né? E só que, inclusive, assim, as aposentadorias, como foram feitas aí no passado, elas não são mais sustentáveis, né? Porque as pessoas antes se aposentavam e o cálculo financeiro que era feito de sobrevida era de mais 5 anos, né? Mas hoje as pessoas se aposentam e vivem 20, 30, 40 anos para frente, entendeu? E aí é o ponto da longevidade, que entra o segundo L, né? E como que eu vou ter essa reserva financeira para cuidar de todo esse meu período longevo, né? Porque o avanço da medicina nos deu essa benécia, né? De a gente viver mais. Só que, por outro lado, a nossa vida econômica, como a gente está inserido, a gente precisa, né? Se alimentar, pagar uma água, uma luz, né? O nosso meio econômico está tudo ali, só que você estava acostumado com um certo nível de liquidez, de renda, você se aposenta, o que faz? Cai, né? E muito. Então, cai muito. Então, assim, da onde que vai vir esse complemento de renda? Ou vai vir das suas reservas financeiras, ou vai vir de um trabalho seu adicional, né? Empreendedor, assim, no seu pós-carreira, né? Por quê? Porque você vai ter necessidades durante esse período, e aí é natural, até por questões fisiológicas do corpo humano, de aumentar os cuidados com a saúde. E cuidados com a saúde, ele é caro, né? Se você Muito manter um caro. plano de saúde, por exemplo, ou seja, vai dinheiro, né? Então, o momento que a gente está inserido aí na vida econômica, a gente participa desses 3Ls, né? E o último L, né, que eu falo que é o legado, é tudo aquilo que você construiu, né? Então, assim, o seu patrimônio, tudo, e como que você vai deixar isso para os seus herdeiros, né? Como você quer beneficiar a vida de alguém com aquele seu patrimônio, né? Então, o melhor momento de você planejar isso é em vida, né? Porque uma coisa é fato, né? A verdade da vida é que a gente tem uma finitude. Um dia não estaremos mais aqui. E as famílias acabam não conversando sobre isso justamente por ser um tabu. Envolve dois tabus, né? Dinheiro e o final ali, a finitude, né? Da parte Sim. física. E aí as famílias às vezes não têm o dinheiro para o inventário, né?
Então, como que faz isso? Aí, assim, todo um patrimônio construído por décadas, né, se perde num momento de dor, assim, e as famílias, às vezes, até brigam nesses momentos por causa disso, né? Tem várias histórias nesse sentido, né? Então, o planejamento financeiro, ele tem que contemplar todos esses ciclos da vida. Os 3 L's do planejamento, é isso que eu falo, que é a liquidez, a longevidade e o Longevidade legado. e o legado. E o Legal. legado. E por falar em legado, né, a gente tem que lembrar que agora o ITCMD, né, subiu de 4% para 8%, né? Isso, Então, no estado de São Paulo. olha que loucura que a gente está vivendo, né? Mas, ô, Então, Vande, e esse ponto, só te cortando um pouquinho, Maurício, as pessoas não sabem, mas, por exemplo, um imóvel, além do ITCMD, que é 8% no estado de São Paulo, tem o ITBI, né, que é o imposto do imóvel, né? E fora isso, você tem os emolumentos de cartório, taxas e os honorários do advogado. O inventário vai sair mais ou menos de 20% a 30% do valor do patrimônio. Então, por exemplo, se uma família tem lá um patrimônio de 1,5 milhão, 2 milhões, né, ou 1 milhão, você coloca 20%, às vezes 200 mil reais. Será que a família tem essa liquidez para fazer esse inventário? E se não fizer em 60 dias, tem multa. Em 180 dias, pior. E se deixar passar muito tempo, esse patrimônio pode ser até tomado pelo Estado. Você sabia disso? Então, assim, é uma coisa que as famílias precisam colocar nas suas conversas de planejamento, entendeu? tá, ninguém está agorando ninguém aqui, gente, mas é importante a gente trocar ideias, a gente crescer. Ah, mas eu vou viver. Isso não é eterno. O meu trabalho, eu me aposentei aos 54 anos, quase, né? E, e eu sei que eu tenho muitos anos de vida para viver ainda, né? Fiz 61, eu estou fazendo conta de mais quase 60 de vida, né? Eu vou dar trabalho para muita gente ainda. E se eu quero levar esses outros X anos, que eu não sei quanto eu vou ter, com dignidade, com qualidade, eu tenho que deixar tudo isso ajeitado. Eu tenho que fazer com que os meus dias sejam agradáveis, mesmo falando em coisas desagradáveis. Tá? Mas agora, voltando lá, eu peguei meu rico dinheirinho, eu vou lá, chego na sua frente e falo assim, ô Vânia, muito obrigado, doutora Márcia, ela falou que é muito esclarecedor o nosso papo aqui. Eu pego lá Legal. meu rico dinheirinho, né? Meu rico dinheirinho, chego lá e falo assim, Wanda, onde é que eu coloco isso? Aí você fala para mim, olha, eu vou dar um exemplo do que quando chegou para mim. Vou pôr 10% em LCI, vou pôr 1% em C não sei das quantas, 4% em X. Cara, eu não entendo nada. Eu sei que o meu dinheiro, né, ele foi pulverizado para que eu tenha, eu vou fazer de novo a sua parte, eu tenho a oportunidade de ter, não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Sim. E depois eu vou ter que fazer, esse seu trabalho é colocar de maneira que, se eu ganho menos no um e um pouco mais no outro, a média matemática dos meus rendimentos sejam favoráveis para mim. Tá? Sim. Então, nessa hora, como é que é feito o seu trabalho para que eu possa ter segurança de que eu estou sendo muito bem atendido? Então, nesse ponto, Maurício, o que acontece? Nós analisamos, assim, os fundos de investimento, né, o que tem dentro do fundo, o que é composto, né, e fazemos um que a gente chama de backtest, né, de avaliação passada, pelo menos uns 3 anos, né, para ver como se comportou em vários cenários, né, você vê assim, nessa parte da queda da bolsa, como que afetou as carteiras, né, toda a economia. Então, tudo isso é avaliado do risco. Então, assim, a greve do caminhoneiro, como que afetou? Então, o ponto é saber o seguinte, um evento dessa natureza, que é imprevisto, a gente não sabe, né, prever. Se acontecesse uma queda dessa, você emocionalmente aguentaria essa queda, né, da sua carteira? Se você falar não, então você não é, de repente, um perfil arrojado, entendeu? Por mais que você preencha lá falando que você é arrojado, porque quando acontece as coisas, é que você vê que de fato você não aguenta aquela posição da sua carteira. Então aí
você tem que ter, de fato, um plano que se ajuste, né, ao seu momento de vida. Falar, cara, eu não posso, de fato, perder dinheiro. Então, assim, eu tenho que, nesse montante aqui, eu tenho que ser mais conservador. Nesse aqui, eu posso ser um pouquinho mais arrojado. E aí, na composição geral, você tem um mix, né? Então, é esse o meu trabalho, de saber equilibrar. É como se fosse um cozinheiro, sabe? Você tem que saber, assim, os ingredientes que vai, quantos ovos vai ali, quanto de farinha, quanto de fermento, o que que você tem que colocar, é maçã, é banana, né? Para colocar dentro daquela forma ali, que é a carteira, né? Depois coloca no fogo para ele fazer crescer. E às vezes ele pode desandar, porque assim, putz, é que ele colocou algo muito pesado ali, porque o momento econômico meio complicado, meio turbulento, né? Então, assim, não cresceu da maneira que deveria crescer. Então, o meu trabalho é justamente esse, né? De ajustar isso, de passar o cenário passado, informando que o cenário passado não é garantia do futuro, avaliando essa situação econômica e a gente talvez traçando ali um norte dentro dos seus objetivos, né? Então é mais ou menos isso. E eu sempre falo, às vezes o cliente coloca como um perfil arrojado porque ele vê e quer ganhar mais, só que no momento de queda você vê que ele não é um perfil arrojado, né? Ele não tem esse plano emocional para suportar esse tipo de queda, né? Então o consultor acaba sendo um psicólogo ali nesses momentos. Sabe? O que eu ia falar para você, perguntar a você, dentro desse cenário de pesquisa e sei o que, né? Não é, então, um pouco de achismo, né? Não é um pouco de bola de cristal, né? Eu tive aqui um palpite que vai dar, né? Que não é jogo de loteria, é um trabalho feito através de estudo. Sim, estudo, inclusive analisando momento econômico e colocando dentro das ferramentas profissionais adequadas, né? Quando eu te mostrei lá, ó, eu fiz isso, fiz aquilo e tudo, ou seja, é tudo uma ferramenta que me dá um diagnóstico, é igual o médico. O médico ele vai pedir os exames, então assim, aqueles exames vai te dar mais ou menos uma referência para o médico analisar e te falar assim, ó, Maurício, ó, você precisa cuidar disso, 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 disso. Então, as ferramentas profissionais, ela vai me dar isso, um pouco diferente do que as pessoas geralmente comentam, né, assim, via, às vezes, youtuber, assim, ah, compra essa ação, e isso é perigoso, porque, assim, você não está analisando todo, não está vendo de maneira mais profunda e profissional, né, você tem que ter essas ferramentas, porque todo profissional tem que ter ferramenta para trabalhar, não tem jeito, né, e o consultor não é diferente, ele tem as ferramentas profissionais que ele vai avaliar isso e vai te dar o diagnóstico. Falar assim, ó, essa carteira, nos últimos 3 anos, o máximo que ela caiu, sei lá, foi 5%. Você aguentaria uma queda de 5%? Falei, não aguento, Vander, assim, no máximo 1% para eu tomar um pouquinho mais de risco. Tá bom. E aí é onde a gente tem que ir balanceando, entendeu? E por isso que é um efeito muito pessoal, né? Personalizado, porque cada pessoa tem o seu perfil, tem suas questões pessoais, seu momento de vida, né? Então é basicamente esse o trabalho do consultor. E uma coisa importante, Maurício, que quando eu comecei esse trabalho, né? Assim, tem pessoas com nível de conhecimento maior assim nessa parte de investimento e tem pessoas iniciantes, né? E aí a grande dúvida era assim, o consultor coloca a mão no meu dinheiro? Né? É a grande dúvida, né? Mas assim, o consultor nunca coloca a mão no dinheiro, né? Então, nem para aplicar tem que pedir autorização, tudo. E essas movimentações, como eu comentei, elas sempre são feitas dentro de um canal de segurança. Sai da sua conta da corretora, mesmo CPF, vai para sua conta bancária. Então, não tem nenhuma interferência nesses lados aqui, entendeu? Então, o consultor nunca coloca, e até porque, assim, eu, como sou uma pessoa regulada, Banco Central e CVM, tem todo um processo de riscos e compliance que eu preciso seguir, entendeu? Assim como outras profissões, né? Médico, advogado, nutricionista, tem os seus conselhos que regulam isso, né? E os mesmos produtos que você me ofereceu seriam os produtos que o banco me ofereceria, a grosso modo. Né? A grosso modo, sim. Só que qual que é o grande ponto?
os bancos, eles colocam geralmente uma taxa muito alta, entendeu? E aí isso come sua rentabilidade. Então, se você pega lá um produto de renda fixa, né, que é atrelado ao Tesouro direto, né, que hoje paga lá a taxa Selic 2% e ele te coloca uma taxa de 2%, acabou, né? Os Então vamos produtos nós que eu te aqui. ofereci não tem taxa. Então vamos nós aqui. Eu tinha um dinheiro aplicado no LCI. Tá? Tá? O que significa LCI? Letras. Letra de crédito imobiliário. Tá? Você pegou parte uma parte do que eu passei, né, do que eu coloquei na financeira, tá? E aplicou em LCI também. Também, um pouquinho, Tá? Então, provavelmente, seriam as mesmas letras que o banco aplicou, a grosso modo. Sim. Tá? A diferença é que você não está cobrando de mim a mesma taxa que o banco cobrou. Exato, exato. É aí que eu vou ganhar um pouco mais do que no banco. Além disso, a inteligência, né? Porque assim, e não o conflito de interesse, porque eu vou te oferecer aquele produto que faz sentido para você na carteira. E não aquele produto que o banco precisa vender para bater meta e captar dinheiro, entendeu? Porque é o que acontece. Porque você chega lá e fala assim, ó, eu tenho esse dinheiro. A menina lá que recebeu uma orientação fala assim, putz, eu tenho essa meta de captação, então eu vou oferecer isso aqui para o Maurício. E vai. Então, assim, o meu trabalho é um pouco diferente, para evitar esse tipo de conflito de interesse, entendeu? Uhum. Fala. Não, e é aí que se diferencia o trabalho. E essa profissão ela é muito conhecida nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, né? O brasileiro ainda não tem tanto acesso, assim, está começando agora, né? E eu acho que está começando também a se interessar. Esse efeito de taxa baixa começou a procurar, esse efeito da longevidade, as pessoas viverem mais, precisa de uma reservinha maior para viver a longevidade com mais tranquilidade, né? Tudo isso, né? Então as pessoas começaram a se preocupar mais e pesquisar mais sobre isso, né, Maurício? Algumas pessoas entraram aqui pela primeira vez, não me conhecem, mas eu sou muito autêntico e eu falo exatamente aquilo que eu vivi, a minha experiência, tá? Se eu tivesse lá em 2000, por exemplo, 2004, né, quando eu e uns colegas que estavam acostumados lá, criamos um fundo para entrar na Bolsa de Valores, né? Não é fundo, criamos um grupo de investidores. Clube ali, né? Eu entrei porque eu estava trabalhando, eu tinha um salário que dava para eu tirar um pouquinho a mais e colocar ali e tal, e pensando no meu futuro, né? Eu fiz. Aí sempre aprendi que o que dá o dinheiro é imóvel, né? Opa, quase que eu derrubo aqui. Eu peguei parte do meu fundo de garantia e, antes disso, nós compramos apartamento que estava em construção, né? Aí teve uma paradeira, eu cheguei lá e eu fiquei abraçado com aquele apartamento. Quando eu fui devolver, a construtora queria me pagar uma parte só do que eu tinha pago, né? Eu ia perder dinheiro, né? Perdido por perdido, eu sou teimoso, eu troquei. Eu fiquei com o apartamento, né? Tentei alugar, tomei prejuízo porque já saiu o inquilino. Que não... Mas, em suma, resumindo, se eu tivesse consultado alguém, tá, com o meu rico dinheirinho lá, com o meu dinheirinho na mão lá, e chegasse e falasse assim, escuta, onde eu vou para isso? E esse alguém não fosse alguém especializado, um consultor, provavelmente eu estaria melhor hoje, mais tranquilo do que eu estou. Sabe, eu teria condições de estar fazendo muito mais com o meu rico dinheirinho, né? Então, e hoje, inclusive, Maurício, tem instrumentos financeiros no mercado, né, os fundos de investimento imobiliário, que você consegue, né, ter bons retornos. Então, assim, o que o consultor tem que avaliar? É que as pessoas, às vezes, não sabem os bastidores, né? É aquele negócio, só vê o prato feito, né, não vê como que é a cozinha, né? Mas assim, tem um trabalho assim de bastidores muito grande. Por exemplo, um fundo imobiliário, eu tenho que saber e analisar profundamente como que está lá o estatuto dele, como que ele está aplicando, qual que é o fundo, o tipo de fundo, né? Porque você tem fundos de shopping,
fundos de agência bancária, fundo logístico, né, de recebíveis imobiliários, como que esses contratos são feitos, se ele está sendo corrigido pelo IPCA, pelo IGPM. Você viu que o ano passado a IGPM bateu 23%. Então, tudo isso eu já analiso e vendo as tendências, né, do que está acontecendo para recomendar, de repente, uma carteira de fundo imobiliário, né, que paga também dividendos ali, o aluguel, e você não é tributado. Então, você tem duas coisas no fundo imobiliário, né? Uma valorização da cota, igual o imóvel, por exemplo, eu comprei um imóvel hoje 100 mil e amanhã ele vale 150, essa diferença, né, de 100 para 150 ou 50 mil é um ganho de capital. Você tem ali uma tributação nesse ganho de capital. Na cota do fundo é a mesma coisa, imobiliário. Só que o aluguel que você vai receber no mensal não tem, né? Então eu analiso tudo isso. Por exemplo, os fundos imobiliários agora, logístico, tem vários. E aí o que eu analiso? Por exemplo, essa tendência, né? Pandemia, as pessoas consumindo online, em casa. Você precisa de estabelecimentos para guardar os mantimentos, né? Para fazer toda essa parte logística. Então, esses espaços logísticos estão sendo demandados. Ao passo que você não deveria investir, por exemplo, em fundos imobiliários de agência bancária. Um monte está fechando, ninguém quer mais em agência. Shoppings também, que mudou. Então, assim, tem vários tipos de fundo. Para isso que o especialista acaba analisando, monta a carteira e recomenda. Tudo isso, entendeu, Maurício? Certo. Gente, o melhor da vida, o nosso programa é isso. É ajudar você a se preparar para viver o melhor momento da sua vida. Muitas vezes a gente fala que é dinheiro, muitas vezes a gente fala que é saúde, muitas vezes a gente fala que é questão de comportamento, e eu falo que são os três. Não adianta eu ter um dinheiro no banco, mas eu não tenho um dinheiro para gastar, mas eu não ter saúde para ir caminhar na praia. Não adianta eu ter dinheiro e saúde, mas eu não ter o comportamento de querer viver isso, querer ficar encolhido como viveu meu tio durante muito tempo, sabe? Ele só queria juntar, foi embora deixando tudo por aí, né? O melhor da vida é dar condições para que você se prepare para viver o melhor momento da sua vida. Tá? Ele é um processo, mas ele não é um processo de coaching, embora ele envolva coaching, é um processo de vida. É coaching, é consultoria, é o caso do que nós estamos fazendo aqui, isso é uma consultoria, né? Informações que a Denise traz a respeito de qualidade de vida, de alimentação, de atividade física, de saúde, né? A Ellen falando que como você precisa organizar as suas finanças para você poder chegar na frente do Wander, né? Ou do seu consultor financeiro, né? Se me pedirem, eu indicaria o Wander, né? Chegar para ele e falar assim, olha, esse aqui é o rico dinheirinho que eu tenho, que eu vou viver até os 97 anos, e eu tenho 40, eu quero que você me ajude a ter dinheiro por 57 anos. Né? E é isso que a gente faz. Esse programa ele foi elaborado, ele foi feito para ser presencial, 20 horas de imersão, mais 21 dias acompanhando você pelas redes sociais. Né? Um abraço, Brian, bem-vindo. Né? Só que a pandemia mudou um pouquinho e a gente agora está fazendo aqui pelas lives, né, para que nós possamos ir preparando você. Porque, apesar da pandemia ter parado de uma certa forma todo mundo, nós continuamos vivendo. Né? Eu fiquei mais velho. Eu tenho certeza que todo mundo ficou. Né? Todo mundo ficou de cabelo branco, menos eu. Né? Todo mundo, né, ganhou algum. O meu está indo para esse caminho. Então. E se a gente não se preparar, continuar planejando o nosso futuro, a hora que esse futuro chegar, nós não estamos prontos nunca. Sabe? É uma questão de logística e qualidade de vida. Né? Você falou para mim, eu vou adiantar um pouquinho, que você tinha um link para passar, né, alguma coisa para quem ficou com a live a gente até agora, não tem? Ou eu entendi errado? Sim. Antes eu queria comentar, eu estou vendo aqui o Brian aí entrou na nossa live, né? O Brian é um parceiro nosso global,
ele, assim como eu sou registrado aqui na CVM, ele é registrado na SEC, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos, né? Porque tem clientes, às vezes, até que assim, eu preciso fazer um intercâmbio para o meu filho, eu preciso, de repente, fazer uma viagem internacional, né? E quer começar a juntar o dinheiro ali naquela moeda, naquele que ele vai gastar, entendeu? Para não ficar naquela questão de oscilação cambial. E os brasileiros, assim, a grande maioria, assim, né, que ainda não conhece, tem aquela visão que investir lá fora, né, é coisa que não pode. Então, assim, a gente desmistifica tudo isso. Se fizer o processo certinho, né, de compliance, diligência com o Banco Central e ter as pessoas certas orientando, você não vai ter problema nenhum com a Receita Federal. Tá certo. Mas é o que a gente recebe de informação. Ele já tem dinheiro investido no exterior. É caixa 2. E não é isso. Não é, né? Exato. Não é isso. Se o seu dinheiro é lícito, ele está declarado, você pode mover ele, seu patrimônio, para qualquer lugar do mundo. De repente o Maurício cansou aqui do Brasil, quero morar na Espanha, quero morar, sei lá, em Portugal. Ninguém pode te impedir de pegar suas coisas para você morar em outro país, né? Seu patrimônio, né? Então, é nesse sentido, né? Mas bacana. E aí você estava falando de algo aí que eu queria oferecer, né, pro pessoal que ficou na live aí até o final, né? Então, eu preparei um e-book, Maurício, que são os 3 princípios do investimento, que ele comenta sobre esses 3 L's aí, né, da liquidez, da longevidade e do legado, e fala mais ou menos assim, os 3 princípios, como você precisa se basear em termos de risco também, como você iniciar e se preparar aí para essa jornada, né, de recurso financeiro, juntar sua reserva financeira de investimentos, e falando também dessa parte da longevidade, né, que as pessoas vão precisar estar melhor preparadas. Então foi um e-book aí que eu preparei com muito carinho aí para as pessoas, né, para que elas pudessem entender também, né. Então o que eu vou fazer, Maurício? Eu vou disponibilizar esse e-book para você, tá? E as pessoas, de repente, que quiserem um e-book, entrem em contato com você, né? Manda aí um WhatsApp, alguma coisa, e aí você fornece para as pessoas, entendeu? Tá aqui, gente. Apesar de estar meio claro, deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou. Tinha uma luz aqui me batendo, né? Vamos nós. 19 988 18 99 41. Esse é o número do WhatsApp meu do Instituto Potentiate. 19 988 18 99 41. Manda para mim. Escreve aqui, porque ele está invertido, Maurício. O número, então escreve 19, esse número. Estou escrevendo 988 18, mas aqui eu tô catumilho, tá? 9. Quem é da época da máquina de escrever sabe o que é catanilho. 988 18 9919. É isso aí. Tá aí, ó. O WhatsApp está marcado aí, gente. Esse número. Manda para mim o WhatsApp falando, Maurício, eu quero lá o e-book e manda para mim e a gente entra em contato e resolve isso daí, tá? Wander, você sabia que a gente trabalha, né, cerca de 40 anos, né? Hoje falam 40, para aposentar com 65, e muitas vezes a gente chega no final desses 65 anos e a gente não sabe o que fazer da vida da gente. Quantos aposentados, e eu falo isso de experiência, eu lembro do meu avô, né, que viveu isso, quando se aposentou, parou, né? Gente, a gente se aposenta do nosso trabalho, não da nossa vida e dos nossos sonhos. Exato. Para eu realizar o meu sonho, eu tenho que começar a realizar o meu sonho. Para eu poder, como eu, no caso, eu tenho uma neta que mora fora do Brasil. Para eu poder vê-la pelo menos uma vez por ano, eu tenho que gastar. Eu tenho que ter dinheiro para ir até lá, né? Para eu visitar meu neto que mora em Ribeirão Preto, né? São quase 500 quilômetros saindo daqui de Santos, eu tenho que ter dinheiro para fazer isso, né? E não pode ter pandemia, que daí
A E daí nossa não vida dá. econômica, tudo precisa de dinheiro, não tem jeito, né? Exatamente, sabe? Então, os nossos sonhos, eles não podem ser barrados em função de não ter ocorrido num determinado momento da nossa vida um planejamento, de não ter ocorrido num determinado momento uma falta de preparo meu para viver esse momento. E o que a gente fala é exatamente isso, sabe? Se você tem um sonho, tem um objetivo, se você quer realizar esse objetivo, começa investindo, guardando, sei lá, eu não sei qual é o valor mínimo de investimento. Wander, me ajuda aí? Na realidade, assim, tem plataformas que exigem valores maiores, tem plataforma que exigem valores menores, né? Com R$ 1 você já começa a investir, né? Esse é o ponto, né? Agora você tocou num ponto, Maurício, muito importante. Eu fui CLT 25 anos, né? E eu resolvi antecipar a minha aposentadoria para acabar criando um negócio que eu gosto, eu sou apaixonado, que é essa área de investimento, consultoria de investimento, né? E aí a gente está até lançando aí um projeto chamado Prévio, que é justamente isso. Prévio no sentido das pessoas se prepararem. Por quê? Por exemplo, um colaborador CLT, ele é embarcado por várias questões dentro da empresa, né? Sejam seus benefícios, plano de saúde, seguro de vida, seu salário. Quando você se aposenta, né, o seu pós-carreira, aquilo praticamente é interrompido, tudo tirado. E aí, quando você vê aquele vento na frente de você, você fala, caramba, já tenho 55, 60 anos, será que eu vou conseguir alguma coisa a mais? E ninguém me avisou dessas coisas, né? Para esse momento, né, que iria chegar. Porque assim, o fato é, se nada acontecer no meio do caminho, a sua aposentadoria vai chegar, né? Sempre Esse disse é o isso. fato. É. E aí as pessoas se preparam, né? Precisam se preparar para esse momento, né? E essa preparação, ela não deve acontecer há um ano antes de eu aposentar, e sim muito antes de você, de fato, da sua pós-carreira, né? Então, precisa ter uma preparação ali prévia de todo esse momento, porque assim, nós vamos construindo família, patrimônio, tudo, e tudo isso, obviamente, vai consumindo nossos recursos financeiros, né? Só que aquela reserva para nossa longevidade, assim, a gente não geralmente não destina, né? Uma parte para a nossa longevidade. Porque às vezes, muitas vezes não sobra, né? E às vezes um colaborador da empresa também ele não sai preparado para outras oportunidades, né? E até para Não. empreender, de fato, né? Assim, de fazer outras coisas, né? Ou até colocar em prática aquele plano B, né? Que tem que virar um plano A. Então, assim, aquele projeto de vida ali fica engavetado por questões de vários fatores, de medo, né? Então, eu também, assim, acabo, assim, ajudando alguns colaboradores, que eu já percebi, estruturar essa parte do pós-carreira, né? Que isso é bem, bem bacana também, né? Porque a pessoa, ela se sente desorientada nesse momento, né? Ela parece que ela se torna um ex, né? Porque ele era um colaborador ali de tantos anos e depois ele se torna um ex ali dentro daquela empresa, né? Muitas vezes não Isso, deixou às nem vezes, entrar de volta, né? e às vezes é muito traumático isso, né? Aí tem essas questões, né, da parte psicológica, do coach, né? E aí a financeira às vezes abala também, né? O emocional, né? E aí tem que ter toda essa preparação, mas isso é importante, né? Que nem eu falei, são ciclos da vida, né? E você tem que estar preparado para todos eles, né? E aí você tem uma situação, Maurício, que eu queria comentar, que eu acho criminosa, né? Por quê? O banco, ele geralmente às vezes não está do seu lado, né? Porque ele sabe que você ganhava um certo salário, um certo padrão de vida ali, você se aposentou, né? E o que começou a acontecer? Seu salário diminuiu, só que ele manteve ali seu padrão. Por quê? Te deixou lá para você consumir o crediário, o cheque especial, tudo. E aí vem o empréstimo consignado para consignar a sua aposentadoria. E entra naquela bola de neve, né? Em vez de sentar de fato com a pessoa e para ela planejar a vida, para entender ali que como vai ser o futuro dela dali para frente, é melhor dar crédito para deixar a pessoa enforcada, né? Então, assim, Parafraseando existe. parafraseando a doutora Márcia, né, isso também tinha que ser preparado o funcionário no primeiro dia de trabalho dele.
Exato, Você exato. vai estar trabalhando aqui, se esse é seu primeiro emprego, olha, daqui a X anos você vai se aposentar. Você não quer pensar nisso antes? Exato, exatamente. E isso é uma coisa, de fato, que as empresas precisam pensar, né? De abraçar, assim, o funcionário, não só dentro do ambiente, né? Claro que cada um tem sua particularidade, sua vida pessoal, Uhum. mas que a gente sabe que o financeiro acaba impactando o profissional, né? Se a pessoa não estiver bem ali, essas coisas acabam confundindo o emocional e a pessoa não se torna nem produtiva para a empresa, né? Então tem vários fatores assim que quando você começa a estudar tudo isso de forma mais profunda, né, Maurício? Você vê assim que uma coisa acaba relacionando com a outra. E tem um estudo Exatamente. também no Chile que fizeram a reforma da Previdência, né? Os aposentados ali acima de 80 anos, eles começaram a receber, né, metade do salário mínimo. E metade do salário mínimo já não colocava ali dentro do sustento da vida social da pessoa. O que é a vida social? Ó, eu tenho meus amigos, eu preciso sair, fazer uma festinha, tudo, e tudo isso vai dinheiro, né? E como Sim, isso, assim foi bulido assim por causa do dinheiro, né? Essa parte social, as pessoas começaram a ver que não tinha mais sentido da vida, porque começou a ver seus amigos indo embora, tudo. Falaram, meu, não, por que eu tô aqui? Começaram a se suicidar, né? Então, é um negócio até um pouco mais profundo, assim, quando você começa a muito, discutir isso, né? muito. É um negócio complicado. E assim, a gente acaba não falando dessas coisas mais profundas, né? Então é importante a gente levar isso para a nossa vida, né? O que você fala, assim, o melhor da vida. Cada um tem a parte da vida, o melhor da vida, o seu ciclo da vida, né? E isso é cíclico em cada vida, né? Com certeza. A gente está caminhando para o finzinho, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Que ele tem lá 60 minutos dele, derruba, né? Espero que hoje demore Uhum. um pouquinho mais. É, mas para entrar em contato com você, como é que as pessoas fazem? Você tem suas redes sociais? Eu não sou muito de ficar em rede social, né, Maurício? Assim, eu tô até Hum, querendo sair um pouquinho da você toca, trabalha, né? né? Você Eu trabalha, por isso que você trabalho. não fez. Exato, eu tô até querendo sair um pouquinho de fato da toque, assim, me expor, né? Mas essa parte de rede social a gente sabe que demanda tempo, tudo, e assim, o dia a dia acaba te consumindo, né? Mas assim, o site da empresa tá lá, né? Que é da Investes, né? Investes.com.br. Pode acessar, se quiser até colocar aí para o pessoal acessar. Esse projeto aí da Prévio também. Então, o pessoal pode entrar em contato com a gente lá, é contato@investes.com.br e nós conseguimos dar toda essa orientação inicial para as pessoas, né? Investes. Contato arroba Investes, deixa eu ver aqui, ó. investes. Eu vou colocar É isso? aqui. Você está pondo? É Eu melhor que eu tô sou pondo mesmo. aqui. É, então vai. Eu fiz datilografia, eu usava só os dois dedos, cara. Eu não conseguia. E datilografia, hein? Pronto, Era mecânico, não era nem aí. Olha lá, tá vendo coloquei como aí. é? Ah lá, então se você achou interessante, gostou do que o Vander falou, do que a gente conversou hoje, tá? E fizer sentido para você, nada vale a pena se não fizer sentido para você. Sempre tem que Entra lá fazer em algum contato sentido. www.investes.com.br, né? Lá vai ter o newsletter, aquele lugarzinho para você entrar em contato com eles. Fala da onde você, por que você está entrando conversando com ele, né? Ah, eu vi que nós estávamos vocês conversando e tal, me interessa, eu gostaria de pensar nesse respeito. A partir de março, né, uma novidade, o Melhor da Vida vai estar. Vamos trazer o melhor da vida, se não junto presencialmente numa mesma sala, nós vamos trazê-lo de forma online, né? Estamos trabalhando aqui para determinar uma data, quando vai ser, como, né, direitinho, mas se te interessar, fazer, conhecer o programa Melhor da Vida, se preparar para planejar, eu chamo que é o programa de preparação e transição para a aposentadoria.
Mas ele é mais que isso, ele é preparação para viver o melhor momento da sua vida, que vai ser quando você vai ter tempo, dinheiro e saúde para poder curtir a sua vida. Tá? A partir de março, a gente vai estar já estamos começando a trabalhar com uma turma, vamos ver como vai ser. Tá? Então, se te interessou, uma sugestão, dá um alô aqui de novo, 19 988 18 99 41 e fala, ô Maurício, eu estou interessado aí, a gente conversa, a gente vai montando essa turminha. Coisa pequena, são só 20 pessoas, para a gente poder fazer um atendimento online de maneira que cubra todas as nossas expectativas. Né? Expectativas eu não gosto muito, porque da ideia que você está esperando, né? Perspectivas de sucesso, eu prefiro isso daí. Tá? Wander, meu querido, muito obrigado. Tá? Foi um prazer a gente ter conversado. Eu que agradeço aí o convite e fico à disposição para novos convites aí, quando você precisar aí bater um papo com o pessoal sobre esse assunto aí. Aprofundar mais em outras coisas aí. Né? Exato. Acho que é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, né? Mesmo porque a gente quase não falou da sopa de leitinha, né? É verdade. A gente nem falou direito da sopa de letrinha. Mas é isso, meus queridos. Muito obrigado. Foi um prazerzão a gente estar junto. Sexta-feira que vem a gente vai estar de volta e quem vai estar comigo na sexta-feira que vem é a Denise. Já vamos colocar esse corpo para começar a mexer. Afinal de contas, nós comemos muito no final do ano, a gente precisa perder peso, precisa perder os quilinhos a mais aí. Eu estou brincando que minhas roupas estavam com tantas saudades minhas, e toda vez que eu coloco uma roupa, né, ela me aperta tanto que é fácil. Né? Você que esteve conosco, Sheila, Mara, doutora Márcia, quem mais aqui? A Flamalva, Amar, o Alexandre, meu filho, beijo, filhão, entrou aqui também, o Nelson, a Dulce, o Brian, alguém mais aqui? Ai, gente, desculpa, é muito nome, a Helena, a Kiraglia, a Laís. Gente, muita gente que eu não vou conseguir ler o nome. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Né? E se fizer sentido para vocês, né? Vamos sonhar, vamos realizar os nossos sonhos. Tá? Mas para isso a gente precisa começar. Tá? Legal. Um 2021 cheio de sucesso, de saúde e principalmente de vacina. Wander, obrigado. Obrigado mais uma vez, assim, muita paz, saúde, prosperidade para todos, uma boa sexta e um bom final de semana para todos aí, Maurício. Então tá, é isso aí, minha gente, muito obrigado. Até mais. Até, fui, até.